Olá, meus amigos, bom dia mais uma vez. De novo juntos, como a gente faz todas as terças-feiras pela manhã, para o nosso Café com Mauro, não é mesmo? Esse programa gostoso, tranquilo, fácil, né? Um bate-papo muito gostoso que a gente tem e que faz parte desse braço de estudos e capacitação do projeto Acolher Perdas e Luto, né? O braço do estudo que se chama e se dá no grupo Ampliando a Consciência, que a gente mantém lá no Telegram, logicamente, para todos vocês. Como todo mundo já sabe, o nosso Café com Mauro faz parte desse braço do estudo, dessa capacitação, como a gente gosta de chamar. E para você ter mais informações, é só você ir no nosso site www.projetoacolherperdasiluto.com.br. Vai lá encontrar o ícone Quero Estudar e clicando nesse ícone você preenche o formulário e vai ser jogado então diretamente ao nosso grupo do Telegram, o Ampliando a Consciência, para que a gente possa estudar juntos. Mas o nosso projeto também tem outras possibilidades, o nosso website tem também outros ícones que você pode clicar. Se você conhece alguém que está passando pelo processo de luto, nós temos aí o nosso ícone que se chama Quero Ser Acolhido, que é exatamente para a pessoa que precisa de um acolhimento, ela possa então preencher o formulário e entrar nos nossos grupos de acolhimento, onde a gente cuida, através do programa Ato de Amor, dessas pessoas que precisam ser acolhidas e que querem ser acolhidas, não é? Nesta dor do luto, como a gente sabe. Se você quiser trabalhar conosco, acolher conosco, você pode clicar no ícone Quero Ser Voluntário, porque aí você vai ser colocado num grupo de treinamento e vai poder começar então a trabalhar conosco nesse serviço do bem, né, que a gente chama, que é a coisa mais deliciosa que existe, onde a gente aprende muito. Bom, independente disso, a gente sabe que o nosso programa, o Ampliando a Consciência, tem uma programação das mais variadas, como vocês bem sabem, não é? E a gente tem aí alguns programas que eu vou citar para vocês, os programas noturnos do Ampliando a Consciência, dos estudos que nós mantemos, para que vocês se acostumem aí com eles e vai chegar o dia que eu não vou precisar mais falar. Porém, por enquanto, a gente fala sobre eles. Às segundas-feiras a gente tem o bate-papo sobre o Evangelho, que é um programa bem legal que traz capítulos do Evangelho onde a gente tem sempre convidados conversando conosco. Na terça-feira, o encontro com o Evangelho, que é um encontro do tipo Evangelho no Lar, que a gente faz para o próprio projeto, mas todos são convidados, todos que estão no Ampliando podem participar, não é? E é um encontro que a gente faz pelo Zoom. Não é ao vivo, nem retransmitido, mas ele é pelo Zoom e a gente pode ter você conosco, basta você querer participar e nos avisar, não é? Na quarta-feira, o Espiritualidade Perguntas e Respostas, onde a gente traz convidados também especialíssimos, amigos do coração, que são amigos do projeto, para debater assuntos e responder as perguntas e as questões que vocês trazem para nós sobre o tema que está sempre envolvendo a espiritualidade. Na quinta, nós temos o Jornada do Conhecimento, que é um programa maravilhoso de estudos, onde temos palestras e estudos e aulas, também sempre com convidados especiais, para que a gente possa sempre aprender junto com eles, não é? E às sextas-feiras, quinzenalmente, sexta sim, sexta não, nós temos com Adenauer Novaes um encontro com o sagrado. Então a gente está aí recheado, além de algumas lives pelo sábado e pelo domingo, palestras que acontecem e que a gente vai sempre trazer para vocês no nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Luto. Então estamos aí recheados, não tem desculpa para você não nos seguir, não é, nas nossas redes sociais e ficar sabendo disso tudo. E dizendo tudo isso para vocês, que eu acho que vocês até já sabem, eu trago de volta então o nosso Café com Mauro, onde a gente hoje, depois de todo esse tempo que nós passamos aí, falando sobre outros assuntos e trazendo programas especiais para vocês, que foram maravilhosos, né? De certa forma, a gente pode dizer que foram muito bons. Nós trouxemos 4 programas especiais para vocês no Setembro Amarelo, no contexto da prevenção à vida, e também trouxemos 2 programas especiais para vocês em outubro, que foi dentro do contexto da perda gestacional e neonatal e também do câncer, do Outubro Rosa, não é? E todo mundo lembra que na primeira semana de outubro, antes desses dois programas especiais que eu falei de outubro, nós estávamos lá e trouxemos Décio Andoli iniciando a lei de reprodução. Lembram disso? Foi no episódio 13, ele falou pra gente, e então
introduziu para a gente a lei de reprodução. Hoje a gente volta à lei de reprodução para a gente conversar um pouco mais sobre ela, porque tem uns detalhes aí para a gente falar sobre ela, não é? E um deles, para a gente relembrar o que Décio falou para a gente, ele trouxe que, muito interessante o detalhe que ele trouxe para nós, de que a lei de reprodução ela está gravada na nossa consciência. E o doutor Décio Iandoli, quando ele estava falando conosco, ele trouxe para nós a referência do livro Cérebro Triuno, seu livro, juntamente com o doutor Décio, perdão, doutor Sérgio Lopes e doutor Hervênia Prada, onde ele traz a concepção, né, do cérebro em três andares. Não é um livro muito bom, se vocês quiserem ter para estudo, é muito bom, o Cérebro Triuno. E dentro disso ele fala para a gente que algumas leis elas estão nesses determinados andares do cérebro, não é? E dentro do primeiro andar do cérebro, que é o andar do instinto, o andar da animosidade, das coisas mais básicas do espírito, a lei de reprodução está ali. E ele então traz para a gente, no episódio 13, essa concepção dessa lei dentro desse instinto, desse lugar do cérebro onde reina ainda o instinto, ou seja, uma lei ainda ligada ao físico, à matéria, ao básico, não é, do espírito, mas que traz para nós já o entendimento do amor. Eu não sei se vocês lembram, se vocês, quem assistiu vai lembrar, ele traz para a gente o exemplo, não é, da tartaruga marinha, não é? Quando ela tem lá e coloca, quando ela tem, está na época de reprodução, e ela vai até a praia, cava um buraco, coloca lá 200 ovos, fecha o buraco, não é? E vai embora. Esse cavar o buraco, colocar os ovos ali dentro do buraco, fechar o buraco e ir embora, é uma das primeiras ligações, né, é, que o ser espiritual, como princípio espiritual, tem com o amor, com a preservação da vida da sua espécie. Ela cuida de abrir um buraco, colocar os ovos e depois fechar o buraco. Ela não vai cuidar daqueles filhotes. Talvez, como o Décio falou no episódio 13, talvez um ou dois, no máximo, daqueles filhotes sobrevivam, né, no mundo de 200, mas ela teve esse cuidado. E como nós vamos pouco a pouco, passo a passo, nos reconhecendo e tendo contato com esse amor também, não é? Então a gente começa lá atrás, num lugar muito instintivo, e vamos desenvolvendo isso. Então a lei de reprodução ela está muito ligada a isso, não é? E a gente pode trazer para vocês que, apesar de estar ligada a essa face instintiva do espírito, não é? Ela já nos traz esse reconhecimento do amor. Olha que coisa mais bonita isso. Então, para a gente entender isso, é muito legal a gente perceber que o amor está presente em todos esses lugares e em todas as leis divinas, não é? Então, a gente vai falar um pouquinho mais, porque dentro dessa lei de reprodução, além dessa ligação de instinto com o amor esse surgimento do amor em nós através da preservação que fosse, ele traz essa lei de reprodução, onde a gente traz então alguns conceitos para nós mesmos, para a gente poder falar sobre eles, né? Um deles é sobre essa população do globo, não é? Apesar de tudo aquilo que a gente trouxe na introdução com o Décio, a gente tem pontos e tópicos importantes. Por exemplo, a lei de reprodução está ligada à população do globo, à superpopulação do globo, se podemos assim dizer. Então, quando a gente pensa assim, então a lei de reprodução é uma lei divina, mas então os indivíduos vão continuar a se reproduzirem, 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 porque é uma lei divina. E aí, se essa população ultrapassar os limites do próprio planeta, não é? Mas aí a espiritualidade vem e nos explica que tudo tem que ser dentro do equilíbrio. Então não é porque nós precisamos nos reproduzir como lei divina, que a lei de reprodução é, que nós temos que fazer tudo descabidamente. Existe um equilíbrio e a própria espiritualidade vai trazer isso para todos nós. Existe um equilíbrio entre vida, né, e morte, reencarnação e desencarnação dos seres, exatamente para manter esse número dentro de um número aceitável, não é? Então a gente sabe que tudo tem isso. Outro tópico interessante da gente falar é a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Então a gente vai falar assim, a lei de reprodução ela é uma lei divina e aí os seres então vão continuar, né,
a se reproduzir e isso vai trazer uma melhoria, uma evolução na nossa raça e a gente vai melhorar como a gente era antes descendente dos hominídeos e tal, ou a gente vai ser tirado da face da Terra para uma raça melhor chegar? Se nós estamos falando de lei de reprodução como lei divina, nós somos descendentes de nós mesmos, não é? Nós temos que pensar sobre isso. Então, na questão evolutiva do espírito, o que acontece com o espírito? Ele vem reencarnando de forma a evoluir através das experiências. Então, nós somos descendentes dos hominídeos. E enquanto princípios espirituais e espíritos simples e imperfeitos, a gente vem galgando degraus nessa evolução, não é? Então, teremos uma outra raça? Sim, sim, teremos. Mas isso vai ser um processo evolutivo de nós mesmos, como espíritos, é que vai nos levar a isso. Vocês vão se lembrar também que Décio trouxe, por exemplo, a questão do aumento do nosso cérebro, né? Que antes era de meio litro e hoje em dia nós temos uma caixa craniana com o cérebro de 1,5 litro. Não sei se eu estou falando direito ou não, mas como eu não sou médico, eu estou trazendo essa referência que ele trouxe lá. Mas se vocês quiserem a referência exata, é só voltar lá no capítulo, né, no episódio 13, e vocês vão ter. Mas vejam só, a evolução vai acontecendo. Então a nossa raça, ela vai simplesmente desaparecer e vai aparecer outra? Não. Nós vamos evoluindo. E essa evolução, tanto física quanto espiritual, ela vai acontecer paulatinamente, não é? Ela vai acontecer vagarosamente. Então, sim, a nossa raça vai ser subtraída do planeta, vamos dizer assim, mas de uma forma vagarosa, evoluindo cada vez mais, até que isso aconteça de forma natural, não é? Não pode ser de uma hora para outra e morreu todo mundo e vem uma outra raça do nada e cai aqui e vai continuar. Não, não é. Nós mesmos é que vamos evoluindo e vamos fazer com que isso aconteça através dos nossos próprios passos evolutivos que dependem, lembrem bem, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso esforço, não é? Como não falar de lei de reprodução sem falar de obstáculos à reprodução? Porque estamos aí, né? Temos vários obstáculos à reprodução, não é mesmo? Então nós temos algumas leis, alguns costumes humanos que nós queremos parar a reprodução, vamos dizer assim, né? A gente tem controle de natalidade, que a gente pode sempre falar dele, mas a gente tem também controle de reprodução de plantas, de vegetais, de animais, não é? A gente faz tudo isso. Então, como é que funciona isso? Isso é um obstáculo, isso vai contra as leis divinas, ou seja, vai contra a lei de reprodução? E aí a espiritualidade nos traz uma coisa que é uma coisa bem interessante e sempre tem que estar na nossa mente, né? E já falamos disso mais cedo. É o equilíbrio, não é? Tudo que nós fizermos, tudo que nós trouxermos da nossa própria intelectualidade, em tudo que nós nos capacitarmos e inteligentemente trouxermos para o nosso convívio, para a nossa realidade, não pode ser de uma forma desequilibrada, não pode ser utilizado de forma desequilibrada. Então é lógico, a própria espiritualidade vai nos direcionar aos controles de natalidade ou aos controles de reprodução de animais ou de vegetais ou o que quer que seja, em que mundo a gente esteja falando. Mas tudo isso será utilizado de forma equilibrada. Se for utilizado de forma desequilibrada, sim, se torna contrário à lei divina, à lei de reprodução. Então, esse exercício é necessário para que nós possamos evoluir intelectualmente, porque nós é que vamos descobrindo todos esses controles que podemos fazer para poder equilibrar o nosso habitat, para poder equilibrar o nosso ecossistema, mas sempre lembrando que o espírito é responsável por se utilizar das coisas que cria de forma equilibrada, não é? Podemos falar também dentro da lei de reprodução de casamento e de celibato, não é? Casamento, por exemplo, se a gente trouxer a lei de reprodução, acontece a reprodução através da união de dois seres, não é? Mas o casamento é necessário para isso? É contra a lei de reprodução? Como é que a gente faz isso? Precisa do casamento ou a gente pode se reproduzir por aí de forma aleatória? O casamento, a espiritualidade nos traz, ele é um avanço na sociedade.
é um avanço espiritual e intelectual da própria sociedade, porque ele nos retira da fase instintiva de reprodução aleatória, não é? Então isso é muito interessante a gente saber. Então aquela história então a gente pode se reproduzir aí em casamentos polígamos ou liberdade como é que a gente fala? Relacionamentos abertos e tal. Talvez isso seja, e podemos pensar nisso cada um de nós com muita calma e tranquilidade, talvez a retirada do casamento da sociedade, se assim acontecesse, para esses relacionamentos abertos e tudo mais, talvez seja um retrocesso, entre aspas, ou seja, uma volta ao instinto, não é? Porque os animais é que se reproduzem aleatoriamente, não é? E dentro dos próprios animais, nós já temos conhecimento de raças que são monogâmicas. Não temos? Temos aí, se não me engano, a arara, por exemplo, que só fica com um parceiro, né, durante a vida toda. Temos alguns exemplos aí que eu não vou me lembrar agora. Mas vejam vocês, tudo que nos leva a ao reencontro com o instinto, a gente precisa parar para pensar. Porque se nós estamos evoluindo, o que nos leva de volta ao instinto não deve estar de acordo com a nossa evolução. Talvez a gente pense ou passe determinadas situações e para que a gente possa perceber, vivenciar tudo isso e perceber e experimentar para poder, como diz o outro, cair a ficha, não é? De que a evolução caminha para a frente. Então a gente precisa só perceber e se colocar dentro dessa questão. Lógico, a gente não vai entrar em nenhuma questão de discussão sobre isso, porque isso se passa no âmbito muito individual, não é? Porque a evolução ela é individual e cada evolução individual afeta o coletivo, porém é a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso livre-arbítrio, o nosso pensamento, né? A nossa mente é que faz com que a gente caminhe sempre. Então, logicamente, nós poderemos passar por diversas situações e esse ir e vir, se a gente pode assim chamar, não é? É para que a gente experimente e perceba o passo a mais que nós precisamos dar com relação a esse caminho evolutivo, né? Então, dentro disso, eu acho que a gente mais ou menos abarcou aí a lei de reprodução de forma bastante interessante, alguns tópicos, mas sempre lembrando que todas as leis divinas estão baseadas, né, no amor. Como disse Décio, né, naquele episódio 13 que a gente falou, é o caminho que nos leva ao reconhecimento do amor. Então, tudo, todo o tracejado do mapa da mina, como eu chamo sempre todas essas leis, elas vão nos levar ao tesouro que é o amor universal, que é esse amor incondicional que tanto buscamos, não é? E a lei de reprodução nada mais é do que mais uma para nos ensinar como é que a gente chega nisso aí. Então a gente vai juntando e reunindo todas essas leis para que a gente se complete como espírito e possamos então conhecer todos esses caminhos e desenvolver todas essas leis em nós e no nosso espírito para que dessa forma a gente consiga se completar, né, e nos tornarmos melhores sempre, espíritos superiores e sempre galgando degraus para a nossa evolução e para a nossa melhoria. E com isso, a gente termina o nosso Café com Mauro de hoje. Lembrando a vocês também da nossa programação diária do nosso grupo Ampliando a Consciência, o nosso grupo de estudos, não é? Nas segundas-feiras a gente tem o Depoimentos da Alma, na terça-feira nós temos o nosso Café com Mauro, que nós estamos fazendo hoje. Às quartas nós temos esse novo programa, que são os Minutos do Acolhedor, onde Rosana vai trazer para a gente mais novidades por aí. E nas sextas-feiras, conversando com Rosana de Rosa, e aos sábados, o Dicas da Beta. Então, com isso, meus amigos, eu desejo a vocês uma semana maravilhosa que vem aí pela frente e a gente se vê na terça-feira que vem com meu muito obrigado pelo dia de hoje. Até lá!